Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. No meio da confusão dos anos 90, a Marvel quase quebrou. Para sobreviver, a editora vendeu os direitos de uso cinematográfico de alguns personagens, como foi o caso do Homem-Aranha, que parou nas mãos da Sony. Com isso, ela levou não só o herói, mas toda a sua galeria de vilões e de personagens secundários. Depois do ápice do MCU, que já estava usando o Homem-Aranha em parceria com a Sony, o estúdio resolveu fazer o seu próprio universo cinematográfico, mas com os vilões e personagens secundários do Homem-Aranha, que ela tinha direito, mesmo sem usar o herói nessas obras. Foi assim que em 2018 surgiu o primeiro filme do Venom. Um filme que fez uma imensa bilheteria, por mais que eu não ache que a qualidade do filme justifica essa bilheteria. Mas de qualquer forma, esse foi o sinal verde para a Sony continuar expandindo esse universo. E aí vieram péssimas obras como Venom 2, Morbius e Madame Teia. E agora, no fim de 2024, para encerrar esse universo cinematográfico, chega um filme no mesmo nível de qualidade dos outros. Chega Kraven, o Caçador. Kraven, na minha opinião, não é o pior filme desse universo da Sony. Mas isso não é um mérito, porque esse universo cinematográfico é totalmente constante, mas num nível baixo, porque praticamente todos os filmes têm uma qualidade questionável. Kraven tem poucos méritos. O maior destaque para mim foram os momentos de ação. São intensos, são bem construídos e bem violentos, inclusive com bastante sangue em tela, algo até incomum nesse estilo de filme. Mas foi algo muito bem-vindo aqui nessa temática. Agora, praticamente todos os outros pontos do filme são pontos negativos. Em assuntos técnicos, por exemplo, o CGI talvez foi a única coisa que não me incomodou, com exceção do que fizeram com o Rhino. Mas trilha sonora é fraquíssima e a fotografia é terrível. Todo lugar tem a mesma fotografia, seja na África, na Rússia, em Londres, em Nova York. Todo lugar é nublado, no mesmo tom, sem diferencial, sendo que o filme passa por muitas localidades. No geral, o filme é escuro, com um contraste de preto bastante alto, o que atrapalha a definição em alguns pontos. O Aaron Taylor Johnson tá bem no filme, nada espetacular, mas cumpre o seu papel mais sisudo. O que complica nele é outra coisa. Eu assisti dublado inclusive, então não consigo definir muito bem a atuação de todos os atores, mas a dublagem em si tá ok, só que dá pra perceber os diálogos fraquíssimos. E isso vem do ponto mais fraco que complica tudo no filme, que é o roteiro. Kraven é tão raso que precisa se esforçar para ter um roteiro. E para isso, ele incha o filme com personagens e aspectos e faz isso em pouco mais de 2 horas de filme. Por isso, o roteiro traz personagens como o Camaleão, o Rhino, o Estrangeiro, o pai do Kraven, a Calypso e até ensaia uma menção a Miles Warren, o Chacal. O Camaleão e Nikolai Kravinov fazem sentido aqui. E são personagens que realmente desenvolvem a trama. E o Rhino até faz sentido sendo o antagonista desse caçador que caça caçadores. Mas ele é horrível, talvez o pior personagem do filme. Me dá até vergonha de ter o mesmo nome dele, inclusive. Agora, o Estrangeiro tá sobrando. E mesmo assim, o roteiro insiste em ficar mostrando como os poderes dele funcionam umas 5 ou 6 vezes. Não precisava, na primeira todo mundo já entendeu. O personagem não é necessário, por mais que tenha sim uma boa cena de ação com ele, quando ele é derrotado perto do final. O Rhino é um vilão com uma origem horrível aqui. Basicamente ele tá doido atrás de um sócio, e quando o pai do Kraven diz que ele tá enchendo o saco, é o gatilho para ele virar um vilão, simples assim.
é um personagem com maneirismos ridículos que dá vontade de rir de tão caricatos, como os gritinhos e chiliques que ele dá às vezes. E ele piora muito mais no final do filme, com uma versão em CGI de dar vergonha alheia. O filme inclusive é cheio desses momentos de vergonha alheia, com os diálogos do Kraven insistindo todo momento em deixar claro que ele caça pessoas. Ou no final, quando ele senta num tipo de trono, sem camisa e fica se olhando no espelho enquanto faz isso. Sobre fidelidade nos quadrinhos, isso não existe faz tempo nesse tipo de filme, mas isso nem afeta mais a qualidade final. O ponto é que, mesmo assim, Kraven traz vários elementos da sua história original, como a relação da sua origem com a Calypso e com a poção que lhe dá os atributos ampliados. Mas a Calypso aqui é só uma personagem conveniência do roteiro, que tá nos momentos chave para continuar a trama, mesmo que não faça o menor sentido. Seja no final do filme para salvar o Kraven no último momento, ou sendo uma garotinha andando sozinha num safari onde tem um leão tão gigantesco que é praticamente uma lenda. Ah, e com uma poção super poderosa no bolso. Kraven nos quadrinhos é um vilão, mas assim como Venom e Morbius, ele também não é um vilão aqui em live action. Ele é um vigilante, um anti-herói. E ele se junta nesse grupo de filmes de vilões do Homem-Aranha que não são retratados como vilões. Mas não é isso o que negativa o filme. E no final das contas, ele nem ofende tanto. Ele não te cansa tanto ao assistir. Talvez pelas cenas de ação mesmo que são boas. Mas parece um filme feito no começo dos anos 2000, onde tudo era bem genérico. Algo que não dá pra ficar aceitando atualmente em 2024. E Kraven é isso, é um filme genérico, previsível, sem identidade, é irrelevante. Kraven é tipo uma sobremesa de creme com baunilha, que falta doce. Não é das piores coisas, mas tá lá no final da lista das suas escolhas. Porque quando você quer um doce, não é isso que você quer exatamente. Um doce sem gosto. Às vezes, mergulhar o dedo num açúcar te satisfaz mais do que esse tipo de sobremesa. Desse universo cinematográfico da Sony, talvez o primeiro filme do Venom, que é um filme que eu não gosto, mas eu tolero, talvez seja o melhor, seguido de Kraven. Mas não porque ele é o segundo melhor, ou que ele é bom, mas porque até o topo dessa lista é no máximo medíocre. Com a grande recepção negativa dos 3 filmes desse ano, a Sony encerrou seu universo cinematográfico aqui. Então Kraven é a última pá de terra no que foi talvez o pior universo cinematográfico baseado em quadrinhos, pelo menos até os dias de hoje. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.